A família, pais pioneiros. Valtrudes nasceu em 4 de novembro de 46, na fazenda Santa Rosa, de propriedade da família, próximo à Planura Verde, município de Montes Belos. É o terceiro de uma família evangélica de 8 irmãos: Arantino, Adelaci, Valtrudes, Hamilton, o Zezé, Melquisedeque, Ivan, Oeni e Ordália. Desde criança, Valtrudes tinha visões de coisas estranhas, para as quais não sabia dar explicações, vindo a ser mais frequentes com o passar dos anos. O pai, José Cardoso de Souza, e a mãe, Maria Geralda, eram da Assembleia de Deus. O casal fazia com frequência o culto doméstico, velava pela prática e ensino da palavra e discipulado dos filhos, aconselhando sempre no tocante à palavra: guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje, e não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem, para não as esquecerem. E as escrevam nos batentes das portas das suas casas e nos seus portões. Deuteronômio 6, 4 a 9. Objetivando consolidar a fé do povo, estreitando os laços de comunhão, companheirismo e produzir uma unidade fraternal verdadeira, o pastor José Cardoso separou uma parte em sua fazenda, onde construiu um templo para congregar e instruir melhor o rebanho. A casa da família passou a ser sempre cheia de pessoas que iam cultuar e fortalecer amizades. Algumas passavam até o dia inteiro ali, e outras até semanas. Trazia a todos muita fadiga, e as crianças não compreendiam muito aquele excesso de concentração de pessoas. Achavam que elas interferiam muito no convívio e relacionamento familiar. Contudo, o Evangelho estava sendo anunciado e os frutos eram evidentes. Vidas eram transformadas e salvas por Jesus Cristo. Em 16 de agosto de 1969, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, com sede em Sorocaba, São Paulo, reconheceu o irmão José Cardoso de Souza como pastor evangelista e seu representante legal, responsável pela implantação e gerenciamento da obra pentecostal na região de Montes Belos e outros lugares periféricos. Mais tarde, o pastor José Cardoso migra para a Igreja de Deus no Brasil. Aquele que sai andando e chorando, levando a preciosa semente, voltará com cânticos de júbilo, trazendo os seus molhos. Salmo 126, 6. O pastor José Cardoso teve o privilégio de colher os frutos, pois na região onde semeou chorando, surgiram várias igrejas, hoje em pleno funcionamento. A partida dos pais. Foi em 1959 que a família de Valtrudes veio para Goiânia buscar recursos médicos para o pai José Cardoso,
que faleceu alguns anos depois, após ter gasto quase todas as reservas financeiras e patrimoniais da família em busca da saúde. Antes de morrer, José Cardoso reuniu os filhos, chamou o genro João Lousada e falou que queria morrer sossegado quanto ao cuidado com sua esposa. João e Oeni fizeram uma promessa. Ele os abraçou e partiu. De fato, a promessa foi cumprida e Dona Maria Geralda foi muito bem zelada enquanto viveu. Faleceu em 2 de dezembro de 2008, com 87 anos, dos quais deixando em sua história 67 anos de vida cristã intensa, transparente e de uma contínua e incomparável dedicação missionária. O pastor José Cardoso de Souza e sua esposa Maria Geralda deixaram para seus filhos e descendentes uma expressiva herança de fé, trabalho, pioneirismo, dedicação, luta e coragem, muita coragem. Valtrude Santana ingressa no Espiritismo. Valtrudes era pequeno quando se decepcionou com a vida cristã ou com os crentes. Desde 13 anos andou pelo caminho do ocultismo, de vida desregrada e de muitos erros, dos quais se entristece ao recordar, até que em 1982 reconheceu Jesus como Senhor e Salvador. Constituição da própria família. Valtrude Santana era bem novo quando se casou com Ercia Reis, ex-freira dominicana. Da união nasceram 2 filhos e 5 netos. Valtrudes Arraes casou-se com Luciana e tem os filhos Felipe, Murilo, João Pedro e Saulo. Aloísio Arraes casou-se com Patrícia, tem um filho, Christian Adonai. Os 2 filhos hoje com suas famílias servem ao Senhor como pastores também da Igreja de Deus no Brasil, em Goiânia. Ercia Arraes Santana nasceu em Moçambiques, Goiás, filha de Arcelino Ferreira dos Santos e de Maria Arraes Ferreira. Seus avós são, pelo lado paterno, Joaquim de Souza e Maria Anastácia Bueno, e materno, Manuel de Souza e Diolinda de Souza Arraes. O bisavô materno, José Joaquim de Souza, pai de Diolinda, foi prefeito da antiga Vila Boa de Goiás, hoje Goiás Velho. Vida acadêmica. Ercia estudou o 1º e 2º graus no Colégio Santo Antônio e magistério no Colégio Sagrado Coração de Maria. Por 8 anos, serviu como freira à Ordem Dominicana Italiana em Goiás Velho. Ali, por 12 meses, foi professora de 3ª e 4ª séries, como também coordenadora de um projeto de apoio infantil. Veio para Goiânia e durante 2 anos foi professora no Colégio Estadual Cultura e Cooperativismo no Conjunto Castelo Branco. Foi transferida para o Colégio Estadual José Honorato, no setor aeroporto, onde permaneceu
até sua aposentadoria. Erci era também prima do falecido vereador Zeux Gomes de Moraes e também parente do Dr. Miguel Arraes de Alencar, advogado, economista e político, ex-prefeito de Recife, deputado estadual e deputado federal e governador de Pernambuco. Encontro do Tesouro, Ministério e Vida Nova. Em 82, Valtrudes e Erci decidiram deixar o espiritismo e ocultismo e servir a Jesus. Foi tempo de muitas lutas. O casal filiou-se à Igreja de Deus do Crimeia Oeste, onde pastor Benedito Arraes era tanto pastor local como distrital. A conversão do casal foi fruto de anos de orações e jejuns por parte dos parentes, pastor Pedro Marinho, pastor Benedito Arraes e da mãe Maria Geralda. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Isaías 41, 10, 13. Logo que se converteu, Valtrudes passou a ajudar a pastora Benedita no Crimeia Leste, nas tardes da Vitória, nas visitas e cultos, dando testemunho de sua conversão. Foi consagrado diácono 3 a 4 anos após converter. Participou de várias cruzadas evangelísticas com o pastor Benedito Arraes, que era coordenador do Departamento de Missões da região Centro-Oeste, pastor titular de Uberlândia e Triângulo Mineiro. Junto com o pastor Francisco Aleixo da Mota, pastor Dionísio de Catalão, pastor Oliveira Malaquias de Montes Belos, foi formada uma equipe de evangelismo que foi treinada neste ministério pelo pastor Benedito Arraes, indo para Rondônia. Começaram em Colorado do Oeste, indo para outras cidades do estado, encerrando em Cerejeiras. Em todo o tempo, o grupo ficou hospedado por irmãos de fé. Esta equipe retornou a Goiânia e depois partiu para Colinas de Goiás, Araguaína, Colmeia de Goiás e outros lugares que hoje estão no estado do Tocantins. O grupo tinha liberdade na pregação do Evangelho. As viagens atendiam à natureza inquieta de Valtrudes. Quando o pastor Pedro Marinho, da IDB de Trindade, apaixonado pelo trabalho de missões, resolveu ir sozinho para Minas Gerais, Valtrudes juntou-se a ele para ajudá-lo e ser ajudado. Valtrudes e tio Pedro foram para Pântano, Lagamar, Coromandel e Prata, permanecendo por 1 ano e 3 meses, dando assistência a pessoas e congregações. Em Goiânia, foi desafiado através de um convite que atendeu. Foi sozinho para Nova Nazaré, Mato Grosso, cuja congregação começou assim que chegou à cidade. Na chegada, encontrou uma paralítica deitada na carroceria de uma caminhoneta parada à sombra de uma moita de bambus.
orou por ela e a cura foi imediata. Desse modo, outros milagres foram acontecendo e a igreja cresceu. Depois de 4 anos e 5 meses, deixou a congregação com 163 membros, que foi transferida para a igreja de Cocalinho, Mato Grosso. Então voltou a Goiânia para consolidar o trabalho na cidade Jardim. Erci, uma mulher virtuosa. Que esposa admirável Deus preparou para Valtrudes. Foi uma luta renhida para Erci, enquanto o jovem e afoito pastor viajava nestes 9 anos de conversão, indo a tantos lugares com a paixão de fazer a obra e compensar os anos perdidos, e vindo em casa apenas uma vez no mês. Erci ficou aqui firme, trabalhando fora, administrando a casa sozinha e educando os 2 filhos, sendo mãe e pai. Não foi nada fácil, mas o Senhor a abençoou de tal forma que hoje tem a alegria de ver o sucesso dos filhos e noras, até mesmo netos, como resultado de sua perseverança, principalmente após a sua conversão a Cristo. Cada filho liderando uma igreja local e, como o pai, empenhados na obra de libertação. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubis. O coração de seu marido está nela confiado, e a ela nenhuma fazenda faltará. Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, como também seu marido, que a louvam dizendo: muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Provérbios 31, 10, 11, 28 e 29. Formação ministerial. Valtrudes Santana sempre procurou alcançar maior conhecimento na palavra, enriquecendo seu ministério, inclusive participando dos programas da Igreja de Deus no Brasil, com reciclagens ministeriais, entrosamentos entre outros líderes, ampliando assim o leque de relacionamentos entre obreiros, trabalho este devidamente reconhecido pelos seus supervisores, conforme certificados abaixo. Em 28 de março de 88, ministro exortador. Em maio de 89, ministro licenciado ordenado. Em 14 de dezembro de 91, curso intensivo sobre capacitação ministerial. Em novembro de 93, reciclagem ministerial. Em 15 de dezembro de 96, curso intensivo sobre o ministro pentecostal, DNE. Abril de 97, participação por 10 anos no plano de metas da Igreja de Deus no Brasil. Em 7 de dezembro de 97, curso intensivo sobre visão ministerial, DNE. Em dezembro de 2001, reconhecimento por seu apoio e incentivo aos membros estudantes da FATEID. Igreja de Deus, Cidade Jardim, consolidação de um sonho. A
A Igreja de Deus Cidade Jardim começou a partir de notícias de milagres. Alguém falou à irmã Joana sobre uma cura miraculosa ocorrida em Nova Nazaré, Mato Grosso. Como estava enferma havia muitos anos e desenganada pelos médicos, creu que Deus poderia curá-la usando aquele pastor Valtrude Santana. Pelo telefone, recebeu a oração da fé e ficou tanto curada como liberta. Joana convidou Ambrosina e Divina para orar em sua casa, que mais tarde também se tornou ponto de pregação. Uma vez por mês, Valtrudes vinha a Goiânia visitar a família e dava assistência pastoral ali. A congregação nascente ficou ligada à IDB de Campinas. Foi nesse tempo que a mãe, irmãs e parentes se juntaram ao grupo. João Lousada com Eni e amigos, Núbia, Fatinha, Antônio, Dinaí, Judite, e cresceu tanto que foi preciso alugar uma sala na Avenida Moraes Jardim, número 3. Em 91, a congregação Cidade Jardim tornou-se igreja com 27 membros, sendo Valtrude Santana o pastor, Isaías Antônio o copastor, Dário Campos o pastor supervisor distrital, Expedito Melo o pastor supervisor regional. Este evento ocorreu já no novo local de reuniões. Borbulhava de ânimo a nova igreja. Muita oportunidade de trabalho e pessoas dedicadas ao Senhor. Alguns dos programas. Santa Ceia foi instituída na noite em que Jesus e seus discípulos se reuniram para comer a Páscoa, Mateus 26, 19. É uma comunhão do corpo e do sangue de Cristo, João 6, 54. É uma ordenação perpétua, fazei isto em memória de mim, 1 Coríntios 11, 24. Na Igreja de Deus Cidade Jardim, sempre é ministrada na noite do primeiro domingo de cada mês, em culto público de evangelismo e comunhão dos santos, com muita alegria, em clima de festa e vitória. Coral de crianças, com suas vozes infantis, louvando e adorando a Deus. Acampamentos com a igreja toda, esporte, lazer, vida saudável, companheirismo e confraternização. Apresentação de crianças, em cumprimento ao que mandou as Escrituras. Batismos na chácara de José Ramiro, depois na chácara do irmão Cipriano. Comemoração das bodas de prata do casal Valtrude Santana e Ercia Arraes. Foram 25 anos de bênçãos matrimoniais comemorados naqueles dias e de um ministério próspero, eficiente e produtivo, semeando juntos a boa semente do Evangelho e cuidando das ovelhas que o Senhor lhes confiou. Até hoje, estão colhendo os bons frutos dessa semeadura, por crerem na palavra que diz: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Salmo 126, 5. Além de outros programas, confraternização na própria igreja, ministério feminino, escola bíblica dominical, construção do novo templo.
Após 10 anos, a igreja em prédio próprio. Em 2001, inaugura a sede própria a Rua Padre Toledo de Melo, quadra 218, lote 5, Cidade Jardim. Feita em 2 pavimentos, aproveitando de forma inteligente toda a área disponível, num prédio avaliado em aproximadamente R$500 mil, com recursos próprios de dizimistas fiéis, sem dívidas, nem contrair empréstimos de terceiros. Uma lição de vida, um exemplo de planejamento, constância, fé e coragem. O diácono João Batista Lozada foi peça fundamental na construção desse edifício. Foi engenheiro, mestre de obras, fiscal, coordenador e incentivador. Foi um verdadeiro ombro amigo ao lado do seu pastor Valtrude Santana. O pastor Aloísio Arraes também foi um colaborador eficiente e sempre presente ao lado do pai. Desde antes do prédio novo, quando pregava, orava pelo povo ou ministrava campanhas de libertação e evangelismo. Colaborou incansavelmente em todas as etapas da construção do templo. Pastor Isaías Antônio, um companheiro dinâmico, com uma larga visão do reino. Seu trabalho foi determinante para o crescimento e consolidação da obra ali. Começou quando a igreja ainda funcionava no salão alugado. Graduou-se em teologia e missiologia pela FATEID. Exerceu na Igreja de Deus Cidade Jardim as funções de copastor, primeiro secretário tesoureiro por vários anos, pregador, ministrador da palavra, professor da escola bíblica dominical, conselheiro da diretoria, dos jovens, coordenador e músico da equipe de louvor. Sua participação na construção do novo templo foi eficiente, imprescindível e muito produtiva. Certa vez, o pastor Valtrude Santana disse: o pastor Isaías Antônio foi um ombro amigo para nós, indispensável e útil em todas as atividades de nossa igreja. Somos gratos a Deus pela vida dele, de sua esposa irmã Vilma e filhos. Marisete Mirolário, hoje pastora da Igreja de Deus Parque Oeste Industrial. Foi na Igreja de Deus Cidade Jardim uma colaboradora extraordinária nos projetos de oração e intercessão. Na pregação, muitas vezes, vibrante professora de jovens na escola bíblica dominical. Teve atuação eficiente e determinante no ressurgimento da classe de jovens. Junto com a sociedade feminina, levantou recursos para a construção do novo templo e a execução dos projetos sociais das senhoras. Mais que supervisores, amigos e irmãos, o pastor Benedito Arraes
foi um excelente agente de mudança na vida de Valtrudes e Erci nesta nova caminhada. Foi um instrumento facilitador que transformou um casal de liderados recentemente convertidos em líderes potenciais. Ele e o pastor Pedro Marinho investiram naquele projeto de treinamento e evangelismo como verdadeiros pais espirituais. Davi Rodrigues, a irmã Essia Reis, na qualidade de primeira secretária tesoureira da Igreja de Deus Crimeia Oeste, cita a pessoa do pastor Davi Rodrigues, então supervisor regional nacional, como um supervisor popular, gente da gente, respeitado e admirado por todos. Pastor Dário Campos, por um bom tempo, foi supervisor distrital, educado, prestativo, atencioso e sempre disposto a servir. Pastor José Quirino Rodrigues, na qualidade de atual supervisor regional, tem desempenhado um grande e importante papel de conciliador e estimulador no crescimento da obra. Pastor Arlan José Gomes, atual supervisor distrital, prestativo, verdadeiro amigo e companheiro ministerial de grande valor. A Igreja Cidade Jardim, por sua vez, contava com inúmeras atividades e seus líderes precisavam de espaço para aplicar a liderança que vinham desenvolvendo. Assim, congregações começaram a surgir. Congregação de Goianira. Goianira foi muito interessante. Muitos irmãos se deslocavam daquela localidade para comungar em Goiânia. Foi doado um terreno, 2 irmãs americanas doaram $1.000 via Superintendência Nacional, que foram fielmente aplicados na construção do templo e o restante completado pela igreja sede. O templo foi concluído para a congregação, que logo se emancipou, ficando o pastor Sebastião Ramiro de Amorim encarregado da mesma. Congregação Solange Parque. Iniciada em 21 de junho de 98, conforme a ata número 11 do Conselho de Administração da IDB Cidade Jardim, que cedeu 15 membros e ficou inicialmente sob a direção do diácono Cláudio Evangelista, depois pastor Benedito Arraes, mais tarde o obreiro Eurípedes. O casal Valtrudes Santana e Erci Arraes doou por quase 24 meses o aluguel do salão. Logo foi emancipada sob a liderança do pastor Edson Martins Ribeiro e sua esposa, que desenvolveram um excelente trabalho de consolidação e crescimento. Na chácara do irmão Cipriano, também houve interesse em começar uma congregação que por algum tempo foi experimentada. Apesar do irmão Cipriano ter até mesmo construído um templo para isso, e com recurso próprio, o trabalho não vingou ainda. Parque Oeste Industrial. Inaugurada em 17 de fevereiro de 2006, com as presenças do superintendente regional, pastor José Quirino Rodrigues, do superintendente distrital, pastor Dário Campos, do pastor titular da sede, pastor Valtrudes Santana, também a dirigente da congregação, irmã Marisete Mirolário, que mais tarde completa o curso de teologia na FATEIDE, sendo consagrada a pastora titular da nova igreja. A despesa de aluguel do salão foi coberta pelo escritório regional,
os membros foram transferidos da sede, juntamente com seus dízimos, para estimular a nova congregação crescer. A igreja sede continua desejando frutificar cada vez mais, ter novas congregações e abençoar o reino de Deus, incentivando seus membros a aproveitar oportunidades de treinamento, tanto para atividades de ensino e louvor, como para professores de escola dominical. Mesmo com muitas atividades na igreja, as saídas de Valtrudes fora de Goiânia redundaram em investimento para seu rebanho. Foi a Brasília, junto com outros pastores, atendendo a uma convocação do Superintendente Nacional para participar de um evento na Assembleia Distrital em reconhecimento ao trabalho religioso e social da Igreja de Deus. Participou do encontro com Deus na comunidade Boas Novas. Esteve pregando em São José do Rio Preto, São Paulo, Catalão, Montes Belos, Rio Verde, Córrego do Ouro, Casa de Recuperação da IDB em Itaberaí. Tem participado das Assembleias Nacionais da denominação, como em Caldas Novas. O atendimento individual a pessoas em lutas espirituais, pessoas e famílias, continua sendo a tônica deste ministério de libertação. Muitas idas ao monte de oração, buscando reforço. Meu irmão, prossiga, porque Deus está com você. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. 1 Coríntios 15, 58. Quão suaves são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem e que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Isaías 52, 7. Parabéns, pastor Valtrudes Santana e Ercia Reis. Parabéns, filhos do casal e demais descendentes. Parabéns, Igreja de Deus Cidade Jardim, cada membro antigo ou novo, mencionado ou anônimo. Que o ministério de vocês seja próspero, amplo e forte. Que o Senhor os ajude a ir em frente até a volta de Jesus. Ele que te sara as feridas, Ele faz você vencer. Meu irmão, prossiga, não pare pelo meio da estrada, por mais que tua cruz esteja pesada. Meu irmão, prossiga. Se lembre, quem não luta nunca vence a guerra. Se às vezes é preciso